De repente, um corte surgiu no pescoço do homem, e ele arfou quando sua cabeça foi separada do corpo, rolando ao chão. Os outros membros da equipe ficaram chocados ao ver o vice-capitão cair tão rápido, enquanto o garoto soltava um suspiro de alívio. Era a primeira vez que ele havia derrubado alguém de verdade. Não em um espaço ilusório, mas aqui, na realidade, e o homem não voltaria. Esse peso era novo para ele, mas, antes que pudesse assimilar, algo vermelho e negro se lançou contra seu corpo. Gioma regalou os olhos ao perceber as cordas vermelho-negras se enroscando em volta dele, engrossando e obscurecendo sua visão da contagem regressiva da bênção da dor. A capitã dos assassinos agora parecia abalada ao encará-lo. A bênção do deus da espada se agitava de novo, sinistra, distorcendo os números, e o garoto sorria como um demônio. Tal poder não era tão ruim. Afinal, a bênção estava completamente com ele. Era noite do dia 7 de dezembro. Gioma, em sua vida passada, costumava trabalhar até tarde. Decidiu que encontraria logo o que procurava para poder encerrar o dia. Então, o garoto começou a vagar em busca de sua humanidade. Mas não conseguia imaginar onde a havia deixado. Abriu a geladeira, e tudo o que encontrou lá dentro foi a própria bênção do deus da espada. Sentiu-se dividido quando viu seu uniforme de cozinheiro derreter e se transformar em uniforme escolar, enquanto uma mecha branca surgia em seus cabelos. O protagonista se assustou com a forma estranha como os itens da geladeira estavam organizados. Ainda assim, sua busca desesperada por humanidade continuava. Parecia que teria de retirar tudo de lá, peça por peça, para encontrá-la. Mas, antes que pudesse começar, alguns itens chamaram sua atenção. Eles sussurravam: "Corte!" As palavras ecoaram em sua mente: "Corte tudo." O garoto se confundiu, pensando se não estava apenas exausto demais, mas então percebeu algo horrível. As letras dos rótulos estavam mudando diante de seus olhos, ordenando-o a cortar. Não importava o que. Geelma recuou em horror, mas a geladeira começou a brilhar. Uma luz vermelha intensa escapou como um farol de outra dimensão, inundando o ambiente e o dominando por completo. Um conto perverso de contagem regressiva começou, instigando-o a cortar tudo ao seu alcance. Seus olhos ficaram vermelhos, sua aura foi tomada, preenchida, dominada pela ordem de fatiar. E assim o corpo do garoto de cabelos negros se moveu sem hesitar. Com um único movimento de mão, ele cortou. Os que estavam por perto gritaram em horror ao verem o vice-capitão cair. Mas Geelma exibia apenas um olhar doentio. Os outros, em fúria, avançaram contra ele, vociferando insultos, prontos para agarrá-lo e contê-lo. Eles nem precisaram avançar. Geelma já corria em direção a eles. Por um instante, os assassinos hesitaram. Afinal, estavam apenas enfrentando um garoto. No entanto, o menino os dilacerou como se fossem meras fitas esvoaçando ao vento. Os oponentes arregalaram os olhos em choque, caindo em pedaços, enquanto Geelma dançava em meio ao sangue que jorrava e aos corpos em frangalhos, como se não passassem de folhas secas levadas pela brisa. Um a um, os assassinos avançavam numa tentativa desesperada de pôr fim à vida do garoto. Mas ele se movia entre eles com crueldade impiedosa, fatiando sem hesitar, um espetáculo sombrio de angústia e poder distorcido. A bênção havia tomado sua mente por completo, e seu sorriso se retorcia em algo diabólico. Nem sequer piscava diante da visão do chão coberto de sangue. Cada vida ceifada não era nada para ele. Os lutadores entraram em pânico, gritando uns para os outros: "Segurem o moleque! Todos juntos, agora!" Mas era inútil. Até a capitã, olhando em horror, reconhecia a verdade. Aquele garoto não era humano. O jovem de cabelos negros exterminava seus homens como se fossem meros pedaços de carne, reduzidos a braços e membros ensanguentados. Ela não conseguia acreditar que estavam enfrentando alguém que ainda era apenas um cadete. O homem de moicano ao seu lado, nervoso, perguntou o que deveriam fazer. A capitã também vacilava. Afinal, tinha acreditado que o alvo seria uma presa fácil. Mas, antes que pudesse responder, Geelma surgiu girando diante deles, com um golpe rápido, decepou o homem de moicano. O pobre coitado sequer percebeu sua aproximação. Não teve a menor chance. A capitã empalideceu quando viu o subordinado tombar. Instintivamente, começou a recuar, o coração acelerado. Tudo aquilo deveria ter sido apenas um trabalho simples. 100 milhões cada um era uma boa recompensa. O contratante até prometera um bônus. Agora ela percebia.
O velho maluco que os contratara havia os enganado. O que estavam enfrentando não era humano. Aquela coisa que havia massacrado todos os seus homens não poderia ser apenas um garoto. Talvez meio humano, meio demônio, ou um monstro disfarçado de cadete. E esse monstro avançava em sua direção, pronto para batê-la. A capitã xingou o garoto, chamando-o de maligno. Mas, antes que pudesse agir, seu corpo se chocou contra o chão. Estava encurralada. No pior lugar possível. O garoto ergueu a faca, apontou-a para ela e ficou sob o corpo caído da capitã. Quase já havia lidado com todos os visitantes indesejados daquela noite. E a mulher fechou os olhos, certa de que seria abatida a qualquer instante. Restavam apenas 9 segundos quando Jeelma embanhou a lâmina em suas mãos. Quase todo o tempo havia sido consumido na luta contra Leon e o grupo dos Undertakers. Tinha sido legítima defesa, mas o garoto só podia torcer para não precisar usar esse poder novamente. A sensação era totalmente diferente do que enfrentará contra os demonoides. Dessa vez, eram humanos, carniceiros que haviam vindo ceifar sua vida. Não havia razão para mostrar misericórdia. Não havia arrependimento. Mas, por sorte, ele também não havia perdido a sanidade por completo. Agora, só restavam ele e Lei Shen, que estava amarrada a uma árvore de maneira sugestivamente humilhante. Era hora de um interrogatório. O garoto da lâmina perguntou quem havia enviado a assassina. Ela, é claro, não entregaria tão facilmente a única informação que talvez ainda mantivesse viva. Mas Jeelma sabia. Essa era sua chance de descobrir quem estava por trás de tudo e cortar o mal pela raiz, antes que a doença se espalhasse ainda mais. A melhor forma de arrancar uma confissão era esmagar a capitã com medo absoluto. E, no fundo, ele sabia que, se a degolasse sem ouvir a história completa, se arrependeria para sempre. Você é estúpida ou corajosa? Perguntou. A mulher se esforçava para parecer confiante, como se ainda tivesse controle da situação. Mas ele havia exterminado sozinho todos os seus subordinados, deixando apenas um rastro sangrento. Seria melhor para ela começar a falar enquanto ele ainda estava sendo gentil. A capitã mordeu o lábio, os dentes cerrados em ódio, e o chamou de demônio, tossindo pela raiva que a consumia. Então, soltou uma risada amarga. Disse que agora entendia por que aquela pessoa havia colocado sua cabeça a prêmio. Deveria ter percebido quando todos os registros pessoais dele foram apagados. Depois, quando seus parentes e até os próprios pais desapareceram, era óbvio demais. A mulher estava furiosa por o velho contratante ter ousado contratar o grupo para eliminar um vilão disfarçado de cadete. Ela desabafava com rancor, mas Jeelma se desligou por um instante, absorvendo aquelas palavras. Ele não fazia ideia de que seus registros familiares haviam sido apagados. Ainda guardava lembranças vagas dos pais deste mundo, embora mal conseguisse recordar seus rostos. E, para piorar, já nem parecia o filho que um dia tinham tido. O pânico tomou conta dele. Exigiu que a capitã repetisse o que acabará de dizer. Confusa, ela hesitou, mas o garoto já havia puxado a arma novamente. Precisava saber o motivo, porque seus parentes e pais haviam sido apagados. A assassina se alarmou ao vê-lo prestes a enlouquecer outra vez. Originalmente, ele planejava apenas ouvir o nome do contratante e libertá-la em seguida. Mas agora, havia algo mais. Algo que precisava desesperadamente descobrir. A capitã começou a tremer. Para deixar claro, disse Jeelma, sua voz gélida. Isto não é uma negociação. Isto é uma ameaça. A garota entrou em pânico, seu corpo tremendo quando o menino disse, friamente, que mesmo se ela perdesse um braço ou uma perna, ainda poderia falar. De repente, uma explosão colossal de poder emanou da garota de cabelos prateados, tão intensa que fez o garoto parar no mesmo instante. Ela cerrou os dentes, enquanto a pressão esmagadora de seu dom se espalhava, sufocante, contra o jovem de cabelos negros. O protagonista ficou atônito diante daquela enxurrada de poder mágico, tão esmagadora, tão sufocante. E então, tão repentinamente quanto viera, a pressão cessou. Foi nesse instante que ele percebeu algo estranho. O sangue dos corpos espalhados pelo chão estava se movendo. Fluía em direção à capitã amarrada, agarrando-se a ela como se tivesse vontade própria. Fique longe! Gritou a mulher, desesperada. Mas o sangue ignorava seus apelos, subindo por seu corpo em veias pulsantes. Até mesmo Juma recuou confuso, incapaz de compreender como aquele líquido se arrastava para envolver a prisioneira.
Do outro lado da ilha, o Imperador da Espada desfrutava de um raro momento de lazer. Sua vara de pescar, criada para propósitos de controle mágico, servia bem para a atividade, embora ele ainda não tivesse conseguido um único peixe. Suspirou, frustrado, murmurando que aquele instrumento caríssimo não valia o preço. Foi então que a água começou a borbulhar. Seus olhos brilharam de expectativa. Finalmente algo estava prestes a morder a isca. Mas o que emergiu foi um cardume inteiro, como se fugissem de algo muito pior, escondido nas profundezas. O imperador ficou tenso. Reconhecia aquela essência. Um poder tão vasto só podia pertencer a um comandante das forças demoníacas. De volta à clareira, a capitã gritava em desespero quando o sangue a invadiu por completo. Lágrimas escorriam de seus olhos, e ela implorava. Eu direi tudo. Contarei tudo ao garoto de cabelos prateados. Só me ajude. Juma observava, impotente. Nunca havia testemunhado algo assim. Como poderia lutar contra uma enchente de sangue viva? Eu não quero morrer. Soluçou a mulher, desesperada. E então, uma luz intensa desceu do céu. Um raio dourado varreu o local onde ela estava presa, queimando tudo com um brilho ofuscante, absoluto, de longe. A professora demônio de cabelos púrpura regalou os olhos. Aquele clarão. Será que seu senhor havia retornado? Um pedaço de metal tilintou contra o chão, enquanto o céu se iluminava como se a noite tivesse virado dia. Juma permaneceu imóvel, encarando a clareira tomada pela fumaça. Um suspiro ecoou dentro da nuvem, seguido de uma gargalhada enlouquecida. E então, ela surgiu. A capitã permanecia de pé, a cabeça jogada para trás em êxtase, como se estivesse embriagada pela própria existência. Mas não era mais ela. Algo nela havia despertado. Algo que não pisava no mundo humano há 700 anos. Os olhos do garoto se arregalaram em horror. A pressão mágica que se espalhava dali fazia até mesmo a sereia que enfrentará antes parecer insignificante. Era um poder impuro, abrasador, que ele conhecia bem. Aquela voz doce, que o chamava de pequeno, não deixava dúvidas. Diante dele estava a comandante da 5ª Legião do Exército do Rei Demônio. A Succubus, a demônio dos sonhos, a chama sedutora. Aegor, murmurou, sentindo o peso do nome. A demonia riu, uma gargalhada diabólica que fez o céu tremer, enquanto fumaça e destroços se espalhavam em todas as direções. Pássaros queimados despencavam do céu, incinerados pelo miasma maligno que se espalhava ao redor dela. Por um instante, a demonia fez uma pausa, pensativa, questionando se aquela era a forma correta de cumprimentar os humanos. Afinal, já haviam se passado 700 anos desde a última vez que deixará o reino demoníaco para visitar o mundo humano, e ela não estava tão certa assim das convenções sociais atuais. De qualquer modo, assumindo de repente uma expressão falsamente fofa, a mulher ardente se apresentou como Aegor, comandante da 5ª Legião do Exército do Rei Demônio. Com um sorriso doce e cruel, declarou que era um prazer conhecer o protagonista, que, claramente, não partilhava do mesmo entusiasmo. Mesmo assim, Aegor inclinou a cabeça de forma encantadoramente calculada e perguntou o nome dele. O garoto ficou mudo, paralisado diante daquela presença sufocante. Que grosseria! Resmungou a demonia, fazendo um bico teatral por não ter recebido resposta. Depois de uma apresentação tão calorosa, isso é bem frio da sua parte. Enquanto isso, Jima tentava desesperadamente pensar em como sair daquela situação. Precisava escavar o fundo de suas memórias. Mesmo os fragmentos mais inúteis poderiam servir de reflexo, uma pequena janela que lhe mostraria o que estava por vir. E agora, enfrentando um monstro muito além de seu nível, qualquer pista era vital. A maior vantagem de Jima para sobreviver naquele mundo ainda era a mesma. As lembranças do jogo que havia jogado em sua vida passada. Ele recuou alguns passos, tentando vasculhar sua mente em busca de tudo o que ainda se lembrava sobre a Succubus Aegor. Recordava apenas detalhes básicos da Runewijk, memórias antigas da época em que havia abandonado o jogo. Mas uma coisa o incomodava, porque, depois de 700 anos, a Succubus teria descido novamente ao mundo humano, e pior ainda, porque teria escolhido usar Lei Shen como hospedeira. A situação já havia ultrapassado todos os limites e se tornava cada vez mais fora de controle, e assustadora. De repente, a demonia, com seus olhos verdes faiscando, encarou o garoto e perguntou se aquilo tudo era obra dele. Parecia sinceramente impressionada com a quantidade de corpos espalhados pelo campo,
como se fossem simples enfeites descartados. Não é à toa que você não parece um humano comum, murmurou, divertida. Além disso, o fato de ele ainda estar de pé, ileso diante de sua presença enlouquecedora, a deixava intrigada. Olhando para ele agora, a Senhora do Fogo Impuro notou que ainda era apenas um filhote. Mas um filhote com potencial de se tornar algo muito maior. Seus olhos demoníacos, brilhando em malícia, se arregalaram com intensidade. E, sem rodeios, a demonia lançou sua exigência. Garoto, forme um contrato comigo.